Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Alessandro Moraes, engenheiro civil da cidade de Candaí. Eu tô passando aqui para indicar para vocês os cursos de capacitação profissional da SCTP Engenharia. Eu sou aluno do curso de formação em projeto estrutural e esse curso tem me dado uma base enorme, uma segurança tremenda para atuar na área de cálculo estrutural. Então você que é engenheiro civil, graduando em engenharia civil, você que tem interesse em conhecer, saber mais sobre essa área, recomendo você estar procurando a SCTP Engenharia em nome dos nossos grandes amigos profissionais, Rodrigo Toffoli e Geraldo Silva. Beleza? Fica a dica aí para vocês, recomendo demais, não perca essa oportunidade. Um grande abraço. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da segunda jornada das estruturas com ênfase em concreto armado. Meu nome é Rodrigo Toffoli, eu sou engenheiro civil, formado aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, e o fato é que nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, a nossa promessa que a gente deu lá na aula anterior, na verdade, na nossa primeira aula, que a gente chamou do caminho das pedras, que é começar a tirar a insegurança na elaboração dos nossos projetos estruturais. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos iniciar a concepção de um projeto e eu vou trazer para vocês não só conceitos teóricos, mas nós vamos literalmente para um projeto real, vamos entender um pouco da concepção adotada e o porquê nós utilizamos, embasando várias teorias na prática do nosso projeto estrutural. Mas antes disso, é muito importante a gente entender um pouco um ponto que muita gente negligencia, né? Infelizmente é negligenciado, uma palavra difícil, né? E o fato é, cara, uma das coisas mais importantes é você entender o desafio da sua concepção estrutural. Eu dei uma live para vocês, né? A galera toda lá participou do Esquenta, e a live nós falamos dos principais desafios na elaboração de um projeto. E um dos pontos, cara, é você literalmente encontrar um equilíbrio. Então eu vou chamar isso daqui, ó, o meu principal, na minha forma de ver, o principal desafio de uma estrutura é eu encontrar o meu equilíbrio. Isso, pessoal, não é uma coisa tão trivial. Não é uma coisa tão trivial, sabe por quê? Porque para encontrar o equilíbrio, eu tenho vários fatores que a gente tem que colocar junto no nosso projeto. Eu vou escrever alguns para vocês, ó. Eu tenho um fator, por exemplo, da economia. Como é que eu vou vincular isso daqui, Rodrigo? Essa parte da economia. Pô, você tem que fazer um projeto que ele seja um projeto econômico, um projeto que caiba no bolso do seu cliente, a verdade é essa, né? Você tem que ter uma parte que eu chamo também, tá? Uma parte importante, uma parte de estética. E por que estética? Porque o seu projeto ele tem que estar totalmente vinculado à sua projeção arquitetônica. Se ele está vinculado à projeção arquitetônica, você realmente está no seu caminho. O seu projeto ele tem que ter um dos quesitos mais importantes de segurança. Cara, tem que ser um projeto seguro. Então você tem que fazer um projeto econômico, um projeto estético, um projeto seguro e o principal, um projeto, eu vou chamar assim, eficiente. Olha só, eu tenho outras coisas para falar também, a gente pode falar de conforto, mas segurança, economia e eficiência, isso aqui, junto com a parte estética que a gente engloba toda a ideia de entender o seu projeto arquitetônico, cara, isso aqui engloba para mim o conceito, claro, de concepção estrutural. Isso daqui, se eu consigo vincular esse cara, olha só, o que a gente tem então, Rodrigo? Eu tenho uma boa concepção estrutural, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio, que é uma palavra, no meu ponto de vista, mágica para quem quer começar a fazer projetos. Pessoal, aliado a tudo isso, nós temos dois grandes desafios, nós como engenheiros, realmente é interpretar bem um projeto arquitetônico. Os arquitetos, não tiro eles dessa não, é interpretar também uma possibilidade de projetos estruturais, não digo para eles calcularem, mas eles têm que ter em mente possibilidades para entender o potencial do seu cliente. Porque às vezes o cara faz um projeto tão ousado que a parte de estrutura ela pode ficar mais cara sim, na verdade, depende obviamente do cliente. Porque eu falo, essa conversa, esse diálogo com o cliente ele é extremamente importante para a gente conseguir alinhar todo esse globo de equilíbrio, né? Economia, estética, segurança, eficiência, conforto, estabilidade, enfim, tem outros pontos aí que a gente pode englobar junto, mas que está, na minha opinião, dentro desses 4 carinhas para a gente conseguir um bom projeto. Legal? Então, pessoal, vamos partir literalmente agora com um projeto real, vamos fazer lançamento de pilares, lá eu vou trazer muita teoria e nós vamos aplicar isso agora. Vamos lá? Fala, galera, então vamos agora efetivamente, vamos entrar em campo, vamos ver, né, toda essa parte inicial dos projetos, como que a gente consegue
contextualizar o conceito teórico com o prático. Então, só para frisar, nós falamos aqui dos desafios da concepção estrutural. E aí, o que nós falamos exatamente? A gente falou de uma palavra mágica que chama-se equilíbrio, né? Equilíbrio. E a gente aliou o equilíbrio à parte econômica, à parte estética, à parte de segurança, foi isso? A parte da eficiência do projeto, né? E aí você pode também colocar aí a própria estabilidade, né? Você pode colocar a parte de conforto, enfim, são coisas que a gente consegue linkar, né? Nessa área de um desafio, de uma concepção estrutural, para a gente atingir o nosso grande objetivo, que é entregar um projeto sustentável, um projeto equilibrado, né? Em todas as partes, perfeito? Além disso, né, pessoal, eu gosto de frisar aqui, nós já vamos partir agora para o projeto, que a eficiência estrutural está totalmente vinculada, linkada, totalmente conectada com a nossa concepção estrutural, perfeito? Então vamos partir, já que a gente está falando de concepção, de que a gente está falando de equilíbrio, de projetos, né, economia, deixa eu só consertar aqui. Então vamos partir então para o nosso projeto arquitetônico. Vamos ver, para a gente começar a entender arquitetônico, para a gente começar a entender, né, arquitetônico, agora sim. Para a gente começar a entender, então pessoal, o projeto para fazer o lançamento desse cara, legal? Então vamos abrir aqui o AutoCAD, um projeto que foi no CAD, beleza? Vou mostrar, esse é um projeto do nosso curso de formação em projeto estrutural, é um projeto que contempla também o curso de formação em projetos, depois nós vamos conversar sobre isso, tá? É uma proposta muito legal que a gente tem, mas enquanto isso, vamos curtir, vamos aprender, vamos começar a tirar essa insegurança. Eu quero entender depois de vocês se com essa nossa aula a gente consegue dar um start na elaboração dos projetos. Eu garanto para vocês que o início está começando agora. Vamos lá. Olha só, então tá aqui. O que é isso aqui? A nossa planta do primeiro pavimento é uma casa de dois níveis, uma casa de aproximadamente aí 250 metros quadrados, com área externa chega a uns 300 e pouco, tem uma outra piscina, né, que ele não coloca tão claro aqui, mas aqui tem uma piscina também, legal? Mas a piscina no final ele não executou, então não entrou no projeto, tá? Entrou só na aprovação, mas vamos lá. Então olha só, o que o cara tem? O cara tem a entrada, uma garagem, observe que eu tenho uma viga de quase 10 metros, tá bom? Então eu vou ter uma viga aqui de quase 10 metros, tá? Então uma garagem para 2 carros, reparem claramente, eu não posso ter nenhum pilar aqui durante toda essa área, perfeito? Isso é importante, tá aqui o grande desafio do nosso projeto. Então a gente entra na residência, né? Tem uma sala, você então sobe a escada, eu já vou subir essa escada, perfeito? Você entra aqui, chega num corredor e aí você tem 2 quartos, o quarto 1 tem uma janela, outra janela, o quarto 2 que tem uma sacada, uma varanda, né? Então você consegue chegar aqui numa varanda, perfeito? E o interessante é o seguinte, a projeção dessa parede, ela coincide mais ou menos com esse traço aqui, ó, com o término desse cara aqui, ó, tá? Então você vai ter aqui 1,5 metro de afastamento, perfeito? Então é mais ou menos a ideia desse princípio, dessa concepção, legal? Então, ó, já adiantando, aqui, esse pilar aqui, nós vamos ver, eu vou colocar um pilar aqui, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, ele não pode ter prumada, esse outro pilar, se eu determinar que seja um pilar aqui, ele também não pode ter uma prumada aqui, perfeito? Enfim, nós vamos ter que analisar com carinho isso aqui, legal? Então a gente vem para um corredor, tem um banheiro, aí tem um outro quarto, esse é um quarto que eles chamam de suíte master, que tem aí um closet vai para o banheiro com hidromassagem, e aí a gente vai voltar então para o nível de baixo, perfeito? Então a gente volta, desce a escada, a gente tem uma copa, uma cozinha, área de serviço, área de circulação, banheiro, uma despensa e uma área gourmet que você vai para a área externa, legal? É importante, pessoal, peço um pouquinho da paciência de vocês, a gente entender, pelo menos de uma forma rápida, a concepção, a planta arquitetônica, para a gente começar a falar do projeto, né, estrutural, perfeito? Aqui a gente tem um corte, repare que é uma residência, né? É uma residência com o primeiro pé direito de 3,40 metros de laje a laje, 3,40, é isso mesmo. O cara quis um projeto desse tipo. E o segundo ele tem 3,10 metros, né, mais ou menos, é isso? Aqui 3,15 metros, legal? Então são algumas definições do projeto, a gente tem que ir, né, no momento propício, calcular aí a escada para entender até onde ela chega no nível intermediário, que é uma escada em leque, tá? Eu vou mostrar para vocês, é uma escada em leque. E a gente tem também, olha só, aqui em cima a gente tem um beiral, né, de 30 centímetros e uma platibanda aqui de 1 metro,
né? Onde tem um telhado, então, um telhado escondido, perfeito? Esse é um corte, a gente tem um outro corte, e aqui mostra para nós o pé direito duplo, que é exatamente esse ponto daqui, ó. Observe. Aqui a gente tem uma escada e essa mesa. Repare que eu não posso ter uma viga, por exemplo, passando aqui, em nenhuma hipótese, por conta do meu pé direito duplo. Aí você vê aqui claramente esse vão livre, né? Esse X, indicando aqui que você está no guarda-corpo, você está enxergando o que está acontecendo lá embaixo. Legal? Um pé direito duplo, sendo bem simplificador em termos das minhas palavras. Legal? E aí então você tem a parte da cobertura. Como eu disse para vocês, a cobertura ela tem 30 centímetros de um beiral, tá? Ao longo de toda a edificação. E nesse ponto aqui, ó, mais ou menos coincide com esse banheiro aqui, estão vendo? Aí você vai ter que mudar um pouco as tubulações para chegar aqui, mas coincide mais ou menos com a nossa caixa d'água, tá? Que ela tá aqui, perfeito? E aí você tem um telhado, né? Um telhado que vai jogar água para cá, um telhado que vai jogar água para lá. Você vai fazer todo o seu dimensionamento no projeto hidrossanitário, em termos de águas pluviais, né? Para canalizar isso, enfim, e finalizar o projeto também, perfeito? Só mais um detalhe importante, essa aqui é a nossa fachada. Então, mais uma vez, é uma fachada um pouco diferente, né? O cara colocou tipo um 3D, mas enfim, tá legal, dá para entender bem, tá? Então aqui tem a fachada, né? E vocês podem observar essa viga, vocês podem observar aqui que eu tenho esse gradil, enfim, essa contençãozinha, né? A gente pode chamar também de uma sacada, a gente pode chamar de um corrimão, sei lá, o nome que vocês quiserem aí, tá? Para o quarto aqui de cima, perfeito? Posição do nosso projeto, um lote padrão de 300 metros, né? Aqui a gente tem os desníveis, mas a casa, a gente já foi no lote, a casa já está, o lote é todo plano, tá bom? A gente tem uma contenção, né, para o fundo, mas em termos de lote lá tá niveladinho, já está fazendo inclusive a fundação, tá? Já passou, acho que até da fundação já. Mas o fato é, galera, tem que fazer uma concepção para esse projeto, perfeito? Então, o que a gente vai pensar? Olha só, então vamos ver uma parte teórica bem rápida. A gente vai montar o nosso sistema, vamos conversar e a gente vai pro EBERIC, vou mostrar o que nós fizemos. Eu acho que dessa forma, listando, fazendo literalmente um roteiro, aí você vai pegar o seu projeto e vai aplicar esse roteiro. Você vai ver que vai te dar uma sequência para você iniciar os seus projetos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos partir para uma etapa, que eu vou chamar uma etapa de etapa 2, que é a etapa nossa da concepção estrutural. Então eu vou colocar assim, ó. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. Concepção estrutural. Nessa concepção estrutural, o que é o mais importante, né? Como eu disse para você ter um sistema eficiente, não é isso? Para o seu projeto. E aí, pessoal, a primeira escolha é o tipo de sistema que você vai adotar, né? Nesse caso, eu vou adotar um sistema com pilares, vigas e lajes, perfeito? Tem sistema aí de pilar e laje, né? Não é o nosso caso e não faz nenhum sentido a gente adotar pilar e laje para essa residência, perfeito? Então, um segundo ponto que eu acho que é extremamente importante, né, para a gente já começar, é a posição dos pilares. Por que eu falo isso? Normalmente, gente, num lançamento, vou colocar até assim, ó, num lançamento estrutural, o que a bibliografia fala, eu faço um pouquinho diferente, mas nada que atrapalhe. A bibliografia fala assim, ó, lança pilar, depois lança as vigas e depois você lança as lajes. Cara, eu faço uma combinação de pilares e vigas. Eu não lanço nem o pilar primeiro, nem a viga primeiro. Eu vou lançando os dois de forma parecida. Eu faço uma espécie de um perímetro da residência, lanço as vigas de perímetro para entender os pontos principais dos pilares, faço as vigas intermediárias para saber aonde eu vou localizar o meu pilar. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas o fato é, você vai de acordo com a sua expertise, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua forma de avaliar e enxergar o projeto. Eu prefiro lançar os pilares, depois as vigas e depois as lajes. Perfeito, tá? Vai de acordo com o que você está preparado, a verdade é essa, tá? Então, olha só. Primeiro ponto é o posicionamento dos pilares. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu começaria, né? Eu vou iniciar o lançamento, vou colocar assim, iniciar pelos cantos. O que eu chamo pelos cantos? Iniciar literalmente pelo canto de cada pelo perímetro, né? Você vai começar o perímetro, tem um canto, tem um canto, tem um canto, tem um canto. Põe pilar, certo? É isso que eu estou dizendo. E aí você vai ter aquela visão dos pilares de canto que vão literalmente limitar a sua construção, limitar a sua obra. Então eu começaria pelos pilares de canto, iniciar pelos pilares, colocar assim, ó, pilares de canto da edificação, perfeito?
Depois da edificação, plural aqui, ó. Depois, o que eu faria? Eu procuraria as áreas comuns. O que eu chamo de áreas comuns? E aí eu não tô colocando só no meu projeto, tá bom? Áreas comuns. Por exemplo, se fosse um prédio, tá? O que seria áreas comuns? Você teria, por exemplo, elevadores. E aí você vai fazer, literalmente, aquela caixinha, não é isso? Aqueles 4 pilares para os elevadores, enfim. Você tem a sua caixa de escada, vou colocar aqui como escada. Certo? São basicamente os dois, né? Que você tem, são os pontos comuns aí, se fosse, imaginar um prédio com um pavimento tipo igual, né, aos outros pavimentos, tá? Poderia ser. Um terceiro ponto que eu pensaria são os elementos que se localizam lá na cobertura. Por quê? Vamos pensar numa caixa d'água, se eu conseguir tentar dar uma aprumada para ele, pode ser interessante, tá bom? Uma casa de máquina, enfim, um reservatório superior. Então, vou colocar de uma forma simplificadora, vou colocar assim, ó, elementos que se localizam na cobertura. Aí vou colocar alguns aqui, como por exemplo, o que eu falei? Caixa... vamos lá, casa de máquinas. Eu falei de reservatório, né? Reservatório superior. Acho que é isso, né? Se eu falei outra coisa, enfim, tá ótimo. Então, reservatório, eu sei onde está a minha caixa de água, né? Eu sei onde está a minha casa de máquinas, eu vou tentar dar aprumada para esse cara. Se eu não der aprumada, tentar dar o máximo, né, que os meus pilares consigam chegar até o solo para dissipar aquela carga. Se não chegar, nós vamos entender que a gente tem alguns detalhes aí para avaliar, como os pilares que nascem vigas de transição, tá? Nós vamos comentar isso aqui também, perfeito? Então, o quarto tópico, eu tenho que pensar na alocação dos meus pilares. Olha só, aloquei os pilares, aí eu tenho que pensar, pessoal, em formar pórticos, mas antes disso, né, eu vou iniciar como é que eu fiz aqui? Pelos pilares de canto, as áreas comuns, e depois eu vou pelo restante, né? Pelos pilares internos. Vou colocar assim. Vamos para os pilares internos e a gente avalia, então, o comportamento. Se a gente for pensar numa edificação, eu começaria pelo pavimento tipo e tentaria dar aprumada para esse cara. Legal? Se for uma residência, tem gente que gosta de começar pelo segundo nível, tem gente que gosta de começar pelo primeiro. Não é uma regra, é uma questão de uma visão do que você consegue enxergar, tá bom? Você começa do nível superior, você vai conseguir enxergar aprumado. Você começa do nível inferior para cima, você também consegue enxergar. Cara, vai de acordo com a visão do engenheiro, vai de acordo com a visão do projetista, tá bom? Isso aí não tem uma regra clara, não. Tem gente que fala que tem, eu não enxergo dessa forma, tá? Então, olha só, eu tenho que pensar no lançamento dos meus pilares, eu tenho que pensar nas minhas vigas, de forma que eu crie pórticos. Então, eu vou colocar assim, ó, formar pórticos, certo? E esses pórticos é o quê? É o alinhamento das vigas e pilares. E eu tenho que pensar nas duas direções, ó, direção X, certo? A gente comentou isso aqui lá no Esquenta um pouco, né? E direção Y. Coisas que eu estou falando que a gente falou lá nos principais desafios na elaboração de um projeto estrutural. É porque realmente o principal desafio é que eu estou iniciando o meu projeto estrutural. Acho que as coisas elas têm que se conversarem, não é verdade? E faz sentido isso pra gente. Então pense em formar pórticos para quê? O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar estabilidade global. Então, estabilidade global, a carga horizontal, pega o pórtico, não é isso? O pórtico ele vai absorver esse cara, que é o vento, basicamente, né? Se você conseguir manter, você vai trabalhar bem aí com os coeficientes de estabilidade, que é o gama Z ou o coeficiente alfa, para uma edificação em menor ou igual a 3 andares, né? E o gama Z acima de 3 andares, ou 4 para cima, perfeito? Então, legal. E aí vem algumas dicas, vamos dar algumas dicas, né? Vamos pensar nos pilares, galera, numa distanciamento entre 4 e 6 metros. Então, 4 metros, vou colocar assim, ó, menor do que pilar. Pô, isso aqui é informal, né? Mas é uma escrita pra gente criar um roteiro, tá bom? Não me critiquem por isso, por favor. Menor do que 6 metros, ou seja, um pilar está entre 4 e 6 metros. É obrigatório estar assim? Não, mas isso aqui eu garanto um princípio de economia, tá? Eu tento gerar um projeto mais econômico. Perfeito? O que mais? Distâncias muito grandes. O que acontece com distâncias muito grandes entre pilares? Basicamente, você deixa os elementos, como a viga, que vai estar ali, né, literalmente ligando esses caras, com uma inércia maior. Inércia, gente, se a gente pensar, obviamente, em concreto armado, uma viga retangular, né, a base BH3/12, você vai aumentar a altura, que você garante muito mais inércia do que aumentando a base, na verdade. E aí você tem uma economia, né? Mas o ponto às vezes você vai trabalhar com vigas 50, digamos até 60, talvez 60 seja um exagero no início, mas se o projeto arquitetônico te permite isso,
Você vai fazer um projeto de um prédio, pé direito de 2,80, você consegue lançar uma viga de 50, pensando numa laje maciça de 10, cara, numa laje maciça de 9, cara, difícil. Às vezes pode ser difícil. Mais ainda, você tem uma construtora que ela tem lá as formas metálicas de 40. Você vai pensar em viga de 40, porque o cara já tem, o cara não quer gastar mais com forma, não é verdade? Então a gente tem que conversar com o nosso cliente. O tempo todo eu estou falando isso. Entenda a obra do cara para você então ter as suas conclusões. Isso faz parte de uma premissa de uma concepção estrutural. Legal, galera? Tendo isso com muito carinho, gente. É muito importante esse alinhamento com o seu cliente, ainda mais se for uma construtora, não é verdade? Que o cara já tem um know-how em uma área, e o cara às vezes vai fazer umas exigências. Pô, eu tenho isso aqui vai baratear tanto a minha obra. Cara, nós como projetistas a gente vai ter que adequar o nosso projeto. Legal? Então tá aqui, ó, distância. Eu coloquei assim, ó, distância muito grande entre pilares vai gerar o que? Elementos, vamos colocar dessa forma, ó, concessões maiores. Vou colocar assim. Isso vai gerar maior custo, né? Isso vai gerar também, vamos colocar outro cara aqui, maiores quantitativos de aço, né? Maiores taxas de armaduras. Sei lá, você pode ter dificuldade na montagem da forma, pode complicar um fator. O fato é isso. E distância muito pequena, né? Distâncias menores, vou colocar assim, distâncias pequenas também pode acarretar no aumento, aí sim, no aumento no consumo de materiais e mão de obra. Além da fundação, que você tem que pensar nela, né? Você vai ter mais elementos de fundação, tá bom? Então são duas pequenas sugestões aí pra gente pensar. A gente tem que achar um número ótimo. Vamos pro nosso projeto. Cada projeto tem um número ótimo. Legal, pessoal? Calma que nós vamos para lá agora. O último toque para mim começar a fazer esse lançamento no projeto, no Eberic, é importantíssimo. Se for possível, nos seus projetos, você adotar, né? Vou colocar até assim, ó. Se for possível, colocar em caixa alta, ó. Adotar menor dimensão do pilar igual a 19 centímetros. Cara, grande maioria você não consegue, não é verdade? Porque as paredes internas não são paredes de 20, são paredes de 15, 14, 15, não é isso? Então o fato é, a norma me permite, né, chegar aos pilares até 14. A norma agora, a norma antiga permitia, se não me engano, acho que até 12, né? A norma atual até 14 centímetros. Só que eu tenho que consultar a norma, depois eu posso até pegar ela aqui, deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu posso pegar a norma e o que eu vou ter que achar? Cara, deixa eu ver se eu achei, tá aqui na laje, eu vou ter que achar literalmente na norma o coeficiente que eu vou adicionar de carregamento. Deixa eu mostrar para vocês qual que seria, olha só. Isso é legal mostrar? Acho que não custa nada, né, gente? Tá aqui, ó. Olha isso daqui. Olha aqui, ó. Posicionamento, olha só. Valores do coeficiente adicional γ-N para pilares, olha só. Se a minha menor seção ela for 14, eu vou adicionar um coeficiente de 1,25 nos esforços solicitantes. Legal? No final de cálculo. Para quê? Para me garantir todo o meu dimensionamento. Então, se você consegue adotar a seção de 19, você não tem essa majoração. Perfeito? Essa apresentação aqui ela vai ficar com a gente durante esse nosso encontro, que tem umas coisinhas legais lá que eu quero mostrar. Então, beleza? Então, tá aqui, adotar a menor dimensão do pilar igual a 19, se possível. Não é isso? Vamos colocar assim, se possível. Ponto. Se não for possível, adotar dimensão mínima de 14 centímetros. Já me fizeram uma pergunta assim, Rodrigo, eu tô com um projeto aqui, o cara fez um pilar de 10, você faria? Eu falei, eu não faria, tá bom? Então, pode até ser, vamos pensar nas hipóteses, aquele pilaretezinho que a gente chama lá da cobertura, né? Para dar uma sustentação maior para a sua platibanda. Cara, aquilo ali pode até ser, tudo bem. Mas um pilar de 10, pessoal, eu particularmente, eu tenho 9 anos de experiência, eu não me considero um engenheiro sênior em projetos, sou muito claro com vocês, não tenho uma experiência para fazer um cálculo de um prédio de 40, 50 andares, né? Tenho uma experiência muito legal para tudo isso que a gente está falando, tá bom? Mas, independente disso, cara, eu não faria. Eu não faria mesmo um pilar de 10, porque a norma não fala pra gente fazer um pilar de 10. Cara, nós somos engenheiros, a gente tem caras que estudam mais do que a gente, a verdade é essa. Caras que têm uma visão global melhor do que a nossa. Os caras falam, pô, vamos estabelecer o mínimo de 14, vamos estabelecer. Acho que não é isso que vai fazer a grande diferença no seu projeto, tá, pessoal? A diferença está nesses elementos que nós vamos conversar aqui agora. Na parte toda de locação da concepção, isso vai fazer sim diferença, tá? Então, sugestão minha como engenheiro, Rodrigo, Toffo, não adotem dimensões menores do que 14.
tá? Tudo bem, você pode ter algumas regrinhas que te permitam adotar uma seção igual a 12, até que tem, tá? Mas eu fico meio fechado aqui com essa dimensão mínima, né, de um pilar de 14. Lembrando que, só para colocar aqui, a gente não pode esquecer que a área, nem colocar isso, hein? A área da seção, né? Da seção transversal tem que ser igual a quanto? A área da seção transversal tem que ser maior, né, ou igual a 360 centímetros. Maior ou igual a 360 centímetros quadrados, perfeito? Se a gente fizer uma continha aqui de padaria, vou fazer uma continha aqui, se eu pegar um pilar de 14, 360 dividido por 14, o outro vai ter que ter aproximadamente 26 centímetros. Então, aqui ó, um exemplo, ó, pilar de 14 por 26, por 26. Por isso, a galera utiliza muito 14 por 30, não é verdade? Olha que legal. Por isso, o cara adota a seção mínima e aí você vai colocar o eixo maior inércia para onde tiver o maior esforço solicitante, beleza? Então vamos lá, vamos pro EBERIC, né? Eu vou colocar só uma última observação, tá bom? Adotar a dimensão mínima de 14, atenção com o coeficiente gama N, tá bom? A gente tem que olhar lá na norma. Vamos lá para o nosso software de cálculo estrutural. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o projeto, né? Acho que isso é muito importante. Então nós já estamos agora com 25 minutos de vídeo. Cara, nosso vídeo ele é denso, ele tem muito mais conteúdo para a gente falar. Então dá um gás, fica com a gente que você não vai se arrepender, tá bom? Então tá aqui o nosso projeto, legal? Observem só, em relação aos itens que eu disse, eu tenho definido os meus pórticos, aqui eu tenho praticamente 5 nessa direção, enxergam? São 5 bem definidos. Eu tenho aqui praticamente 3, ó, podendo ter até um quarto aqui se eu conseguisse dar. Se eu puder, eu posso até dar, né? Mas uma casa de 2 andares, não faz tanto sentido, tá? Mas eu tenho aqui também esses caras bem definidos. E o meu grande desafio está aqui, ó, como a gente comentou, olha só. Eu tenho aqui um pilar, que eu vou colocar ele de azul para vocês enxergarem claramente. Estão vendo? Aqui um pilar, ele nasce sob uma viga de transição, porque eu não posso dar aprumada nesse cara, a gente já viu o nosso projeto arquitetônico, olha só, tá aqui, ó, esse cara cai aqui, na verdade, e esse outro pilar também eu não consigo dar aprumada para esse cara. Então qual que é o primeiro ponto que eu faço para mim começar a entender o lançamento desses pilares? Eu pego o meu projeto arquitetônico, eu limpo o meu projeto, cara, não interessa cama, guarda-roupa, não interessa nada disso para mim, me interessa saber o cômodo, eu vou mexer na parte de estruturas, perfeito? E o fato é que eu faço isso daqui, ó, observe minha tela. Olha o que eu fiz, eu peguei um projeto verde, que é o primeiro nível, literalmente apaguei e coloquei um em cima do outro, perfeito? E o vermelho, eu coloquei ele aqui, ó. Eu consigo enxergar então as partes que eles são parecidas, olha só. E aí, pensando em todo o nosso contexto, eu começo com um pilar aqui tem um pilar, ó, aqui tem um pilar, lá nos cantos, aqui tem um pilar, aqui tem um pilar. Estão enxergando o que eu estou dizendo? Aqui tem um pilar, vai lá no nosso projeto, agora, croquis do pavimento térreo, aqui ó, pilar, lá no canto, pilar, eu coloco um pilar aqui no final também, aqui eu ponho um pilar que também é praticamente o final também, né gente, a gente não pode esquecer que isso aqui está tudo aberto, aqui tem um pilar, eu tenho um pilar aqui, eu tenho um pilar aqui, basicamente é isso. São esses os pilares que eu começo o meu lançamento, porque esses caras vão ser exatamente o perímetro da minha construção, perfeito? E eu vou tentar enxergar pilares que eu colocar com vigas, eu tenha alinhamentos, perfeito? Tem uns passarinhos aqui cantando, faz parte também. Então aqui ó, eu coloquei um pilar aqui, olha o meu pórtico formado nesse eixo, aqui ó, na direção, vou chamar essa direção de X, tá bom? Aqui também, aqui eu criei esse cara, olha só, olha que interessante, aqui eu criei esse pórtico também, aqui eu também criei ó, 4 pilares e aqui embaixo eu tenho 3, olha que coisa interessante. Antes da gente criticar um projeto, a gente tem que entender bem o projeto. Quando eu tive a primeira concepção, eu achei que esse pilar aqui, ó, ele fosse dar uma carga negativa. Eu falei, mas eu vou testar para ver em termos do meu carregamento. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, tá bom? Ele não deu carga negativa, em função dos momentos, mas poderia ter dado, sim, né? E talvez eu teria que refazer uma estrutura ou então aceitar isso e dimensionar para isso. Mas, cara, pilar com carga negativa tem que ser previsto em projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se tivesse um cabo de aço aqui, um cabo de aço no lugar desse pilar, tá? Tô viajando agora, viajei. Cara, você ia dimensionar para dar carga negativa, ou seja, para ele ser submetido à tração. Olha que interessante. Então ele sairia, na verdade, aí esse cara estaria trabalhando, na verdade. Olha, interessante, hein? Interessante essa deixa aí. Mas vamos lá. Então foi isso que eu fiz. Inicialmente eu coloquei os meus pilares e aí então eu fui definindo, tá vendo? Através do meu projeto arquitetônico, ele tá aqui, ó.
Deixa eu ver, aqui é o estrutural, aqui é o arquitetônico, ó. Eu fui definindo possíveis, tá vendo? Possíveis alinhamentos. Aqui eu defini também um alinhamento para não ficar uma dimensão muito grande, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ficar uma viga enorme, né? Pô, se eu colocasse uma viga que deve passar aí uns 10 metros. É 8 metros, na verdade, 8 metros. Então eu falei, olha, vamos pensar em colocar pilares de 4 em 4, 5 em 5, olha que legal. Então eu enxerguei, ó, vamos colocar um no meio aqui, 4 metros, mais ou menos, né? Gente, são dicas. Na realidade, cada projeto vai te dar essa sensação, tá? Às vezes você vai colocar um pilar a 3,20 metros, normal isso. Quer ver um exemplo? Olha só. Aqui eu não acredito que tenha 4 metros. Pô, o meu projeto fala que isso aqui tem... Olha lá, não, tem 4 metros. É, exatamente 4. Aqui talvez não tenha. Vamos ver se eu acerto agora, ó. Aqui. Olha lá, eu tenho 3,60 metros, não é verdade? Então, tem essas considerações, tá bom? Então, voltando, olha só, eu consegui criar um alinhamento bem claro aqui, um alinhamento bem claro. Esse alinhamento dessa fachada é muito claro na direção Y. Aqui eu também posso ter um alinhamento na direção Y. E eu vou lá para o segundo nível, só para vocês enxergarem, tá? Quando eu vou para o segundo nível, olha que interessante. Aquele ponto que era esse cara aqui já não é mais, ó, tá vendo? Ele já puxa, ele tem um alinhamento que forte no segundo nível. E aí eu pensei, falei assim, olha, eu vou criar o meu pórtico sendo um para cá, um outro atendendo o meu segundo pavimento, ó, eu fiz esse alinhamento e um alinhamento aqui, ó. Olha esse alinhamento. Ah, essa janela ela ficou muito grande, cara, você quer até mudar, foi legal isso. Então ele encurtou ela um pouquinho para conseguir dar prumada no meu pilar aqui, isso foi até legal no projeto, estão vendo? Enfim, galera, a gente tem que observar esses detalhes. E a partir disso, eu vim e fiz a locação dos meus pilares, estão vendo? Um pilar que nasce na viga baldrame, só para dar uma assessoria aqui para minha escada. Pilares, observam a inércia desse cara, um tá nesse eixo, o outro também tá, esse aqui já tá no outro eixo. Como é que você avalia isso, cara? A gente vai de acordo com diagramas. A gente vai, literalmente, analisa o momento fletor. Eu posso rotacionar o meu pilar? Eu posso. Eu vou de acordo com o meu ponto de maior momento fletor. E nesse projeto, a gente tem uma peculiaridade, isso aí foi também um desejo do dono da construção, que todas as paredes são de 20. Todas, inclusive as internas. Aqui, ó, mostra aqui para vocês, uma parede interna de 20. Cara, quando eu peguei um projeto desse, eu vi todas as paredes internas de 20, eu falei, que maravilha, tá? Vamos lançar os pilares com a seção, né, sem majorar a carga. Então, nos pilares, todos têm uma seção mínima de 19 nesse projeto, tá? Em outros projetos, ele tem seção de 14, tudo bem, né? E aí, nesse projeto, eu consigo trabalhar com pilares desse tipo, olha só, P4, 19 por 20, ou 20 por 20, né? Dá um pouquinho maior do que o mínimo, né? Então, perfeito, olha só. Eu tenho pilares aqui, 19 por 25, eu tenho pilar 19 por 30, e as minhas vigas baldrames, se não me engano, são todas elas 20 por 30. Todas elas 20 por 30. E isso é bom, tá, gente? Uniformizar, outra coisa importante que eu não falei, uniformizar os elementos é muito legal, porque você garante o quê? Uma melhor redistribuição, uma melhor distribuição dos seus esforços, perfeito? E aí, eu fui pegando esses pontos, eu fui literalmente alocando os meus pilares. Observa a minha fachada, que não tem muito estresse, olha só. Eu fui colocando os pilares e literalmente eu fui colocando vigas para quê? Qual que é o objetivo da viga baldrame? São basicamente dois grandes objetivos. O primeiro, carga de parede que vai estar nela, não é? Olha essa aqui, ó, VB2, estão enxergando a VB2? A VB2 é um exemplo nítido que eu criei só porque tem um carregamento de parede. Olha aqui, ó, a minha concepção. Eu criei essa viga, tá? Outra coisa que eu não vou até comentar daqui a pouquinho. Tá aqui a VB2, aqui a VB3 também, estão vendo? Aqui, ó, eu criei essa viga. Uma coisa muito importante numa concepção, não façam viga em L, não façam. Dê o quê? Porque se você botar em L, cara, você vai ter que engastar esse cara na outra viga. Então não faça isso, nós vamos comentar. Então, por exemplo, ó, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá vendo essa viga aqui? Se eu parasse ela aqui e virasse para cá, cara, tudo bem, a baldrame, vai, não tem tanto problema porque é a baldrame. Mas é muito melhor você dar uma continuidade nela e você poder apoiar a viga em vigas. Estão vendo? Olha só o que eu fiz, tá vendo? E aí você não tem problema aí da hipostaticidade de estruturas, nem nada disso. Legal? Então, as minhas vigas, elas serviram, como eu disse, para o carregamento de parede e para o travamento dos meus pilares. Cara, travamento de pilar. Guarda isso. O que você tem? Você tem um comprimento. Deixa eu mostrar aqui. Não vou fazer isso agora não, mas vou fazer. Olha só. Você tem aqui, ó, um exemplo, hein? Vou dar um exemplo para vocês, tá bom?
eu tenho aqui um pilar. Olha só, agora já estou com o meu kit mola. E é um pilar que ele tem um comprimento elevado. Estão vendo isso? Quando eu aplicar o carregamento nesse cara, olha só o que pode acontecer com ele. É o que a gente chama do comprimento de flambagem. Com uma mágica, se eu travo esse cara aqui, olha só, viram que eu travei ele aqui? Vamos imaginar que isso aqui seja a fundação, isso aqui é minha baldrame, ó meu pilar, ó. Quando eu aplicar o mesmo carregamento, já vai ser completamente diferente, porque eu diminui o comprimento de flambagem desse meu pilar. O meu dimensionamento vai ser menor, entende isso? É pegar exatamente um pilar assim, ó, olha só. Olha só, imagina um pilar assim, legal? Aí aqui vai nascer um outro pilar, ó, como se fosse uma historinha desse tipo aqui, ó, legal? E aí você trava esse cara, obviamente. Então é legal isso. A viga baldrame, ela tem a função também de travar os seus pilares. E aí você estuda lá, olha o link das coisas. Lá em resistências materiais, não sei se é 1 ou 2, você estuda flambagem. Flambagem você traz para cá, carga crítica de óleo, não é isso? O máximo da carga crítica que você pode aplicar, tensão crítica, e você aplica isso no dimensionamento de pilares. Qual que é o grande detalhe? Alguns pilares, eles não vão conseguir ser travados nos 2 eixos, certo? Então, para um eixo, ele vai estar suscetível a um maior momento, não é verdade? Então você não vai ter opção, você vai ter que colocar aço nesse pilar, ou então tentar aumentar um pouco a inércia, a rigidez dele, legal? Então eu dou umas viajadas, mas é legal, porque a gente traz para o projeto. Então tá aqui, ó, olha as minhas baldrames, elas estão literalmente travando. Olha só, esse P12, essa baldrame 10, a função dela é travar P12, tá bom? Porque lá no primeiro nível, eu vou precisar do P12. Olha só, eu vou precisar dele aqui, ó. Olha o P12 aqui, tá vendo? Ele vai servir para mim fazer todo esse meu jogo que eu criei aqui para fazer a sustentação da minha viga de rigidez, beleza? Então vamos voltar aqui embaixo. Tá aqui o P15, também foi criado para isso. O P15 não era um pilar inicialmente na minha concepção, tá bom? Eu coloquei ele depois. O pilar P16, eu aumentei a inércia nesse sentido. Eu tenho um pilar, se não me engano, eu acho que é o 16, hein? Com uma dimensão maior que é 19 por 40. Acho que é o único. Os outros são dimensões menores, tá bom? É o único pilar nesse meu projeto. É um pilar aqui que é um pilar super interessante no ponto de vista estrutural, né? Então P20, P21, observe, esse P19 também, né? É um pilar um pouco mais, ele é um pilar mais carregado devido ao momento que vai chegar nele, tá? É um pilar também 20 por 40, são os 2 então. Eu peço desculpas aí, são os 2 que eu tenho no meu projeto. Perfeito? Então, eu fiz todo o meu travamento. Observe as minhas vigas, eu vou comentar isso agora com vocês. Olha só. Tá vendo essa viga aqui? Tá vendo esse carinha aqui? Esse carinha quer dizer que eu tô apoiando essa viga, ela não tá engastada. Isso aqui quer dizer que eu tô apoiando, quer dizer que eu tô apoiando. O que a gente consegue trabalhar com isso de uma forma de concepção? Eu vou escrever aqui para vocês, olha só. Vou voltar para minha tela. Eu vou falar de uma coisa que chama-se torção, item 3. Vou colocar como item 3, hein? Torção de compatibilidade e de equilíbrio. Qual que é a grande diferença da torção de compatibilidade para a torção de equilíbrio? Observem o meu projeto, mais uma vez. Observem que aqui, essa viga, ela só está apoiada, então se considera lá uma viguinha biapoiada, né? Se vocês forem estudar lá em teoria das estruturas, eu dou aula disso já tem mais de 8 anos, vocês vão enxergar um negócio assim, ó. Aqui, ó, isso aqui é uma viga biapoiada, tá bom, gente? Aqui pode ser uma viga, outra viga. É o caso da VB2, ó. Olha a VB2, é isso daqui, ó. E obviamente você vai ter o quê? O seu carregamento, não é isso? Olha lá, o seu carregamento distribuído, perfeito? Que vai ser a carga de parede, possivelmente, né? Legal. Vamos lá. O fato é, essa viga ela está apoiada em outras 2 vigas. Está na baldrame, perfeito. Se tivesse nível superior, mesma coisa, tá? Por que eu não vou engastar essa viga nessa situação? Galera, eu tenho um esforço, né? Uma torção de compatibilidade, ela diz o seguinte: quando a torção não for necessária para o equilíbrio, você tem uma torção de compatibilidade, ou seja, ela pode ser desprezada. Não é desprezada não, vou melhorar meu termo. Ela pode ser desconsiderada, ou seja, você vai ter uma redistribuição dos esforços naquela região que vai redistribuir isso e você vai conseguir então ter um conjunto, perfeito? É mais ou menos isso. Conjunto estável, lógico, né? Eu vou mostrar aqui no meu kit mola essa situação para vocês, olha só. Exatamente isso daqui, gente. Olha que interessante. Deixa eu só engastar, aguenta aí, tá? Faz parte da nossa aula, olha só. É isso aqui, ó. Isso aqui é um kit mola, isso aqui é muito legal, tá, galera? Depois eu vou mostrar mais coisas para vocês. Eu tenho uma viga, tá vendo? Um pilar. Essas vigas estão engastadas. Essa viga está engastada nesse pilar. Eu vou comentar daqui a pouquinho isso com vocês. E eu tenho esse ponto aqui que eu quero chamar a atenção. Esse ponto.
Se eu pegar esse cara e engastar nessa viga, vai surgir um momento aqui. Esse momento, ele vai virar torção nessa viga. Cara, eu vou fazer isso aqui com a viga. Minha pergunta é, se eu não alterar no meu software de cálculo estrutural uma ligação engastada com uma ligação rotulada nesse ponto, eu vou dimensionar essa viga também a torção. Legal? Meu objetivo é esse. Cara, se o seu objetivo for esse, tiver uma torção muito forte, você faça isso. Agora, na grande maioria dos casos, isso daqui, na verdade, a gente apoia. Isso a gente chama de uma torção de compatibilidade. Perfeito? Olha aqui. Estão vendo isso daqui? Ó. Eu tenho que engastar esse cara. Se eu não engastar, o que acontece? É mais ou menos essa situação. Aqui é um pilar, momento fletor, passa o pilar, tá tudo resolvido, né? E aqui, na torção de compatibilidade, eu tenho que pegar esse cara e eu tenho que engastar nessa viga. Esse cara vai fazer o momento para cá, a minha viga vai fazer isso daqui, ela vai torcer. Isso aqui, gente, é muito claro, sabe aonde? Deixa eu dar uma aplicação para vocês. É muito claro quando a gente calcula, faz aquele dimensionamento de escada com degraus isolados. Aquele degrauzinho que ele vem e engasta naquela viga que sobe. O que acontece com esse degrau? Você faz um carregamento e essa viga, ela torce, legal? Aqui é necessário uma torção de equilíbrio. Aí o seu degrau não vai ter nada embaixo, ele vai estar lá, ó, engastado, legal? Maravilha. Deixa eu escrever isso pra gente, acho que é legal a gente escrever isso também. Eu tô falando o seguinte, olha só, eu tô falando de uma torção de compatibilidade e equilíbrio, basicamente o seguinte, ó, a norma fala assim, ó, vou pegar um textinho da norma, quando a torção não for necessária ao equilíbrio, você tem então uma torção de compatibilidade. Outro quesito, ó. Vamos para a segunda página já, maravilha, cara. Quem está comigo até agora, guerreiro, sempre falo isso, já estamos aí com 45 minutos de vídeo e nós vamos continuar, tá bom? Porque o conteúdo aqui é para quem está começando a fazer projeto, tem que entender dessas coisas. Como é que tira insegurança, cara? Você vai tirar insegurança, cara, com a sua determinação, com a sua força de vontade, com o seu estudo, depende de você. Se você está aqui comigo, continua. Vamos lá. Quando a torção não for necessário equilíbrio, eu tenho uma torção de compatibilidade. Mostrei para vocês uma viga biapoiada em outras duas vigas, por exemplo. Perfeito? E também, quando a torção for necessária, ao equilíbrio, vou escrever assim, necessária ao equilíbrio, a gente tem então uma torção de equilíbrio. Exemplo aqui, eu coloquei a minha escada, né? A escada, o cálculo dos degraus da escada, não, vou colocar assim não, cálculo da escada com degrau isolado. Legal? Mais ou menos isso aqui, cálculo da escada com degrau isolado. Pronto, beleza, galera? Então é isso. Então, 2 tipos de torção, vai lá para o meu projeto, olha o que eu fiz, mais uma vez, eu tirei a torção dessa viga, e isso aqui vai redistribuir. Se eu pegar um segundo nível, o croquis do colchão de primeiro pavimento, que é o segundo nível, olha aqui, ó, esse cara continua, ele apoia nessa viga. E outra coisa importante, a viga menor apoia na viga maior. Legal, pessoal? É mais ou menos nesse conceito, tá? A viga menor apoia na viga maior. Então tá aqui um exemplo, ó, a VS6 vem com a VS8, tá vendo? Rotulei esse cara. Pra que eu vou torcer essa viga? Não faz sentido eu torcer, na é verdade? E olha que interessante, aqui tem um pilar, ó. O pilar tá nascendo aqui, então eu tô criando uma condição. Eu poderia até engastar, tá, gente? Pra me garantir uma rigidez maior. Mas nós vamos comentar que aqui eu consegui uma situação legal. A minha viga de 10 metros, ela terminou com uma altura de 65, eu acho. Nós vamos conferir aqui, tá? Esse é um projeto intermediário, tá, pessoal? Tá até aqui no esquenta da segunda jornada, é um projeto intermediário, não é o final de todos, não, tá bom? Importante falar isso também, né? Então vamos lá. Então, a torção de compatibilidade de equilíbrio, a gente fez então todo o lançamento, eu avaliei as minhas prumadas, observe, eu tenho prumada em quase todos os meus pilares, com exceção do P9 e com exceção desses 2 pilares. Deixa eu justificar primeiro o P9. Lembra que eu coloquei uma sequência? Falei, vai lá na cobertura. E eu fui, tá, gente? Tá aqui no reservatório. Ó. Lá, deixa eu mostrar o 3D para vocês. Tá aqui o reservatório. Estão vendo o reservatório? Olha lá, ó, esse cara deu prumada. Esse aqui não deu, ó. Esse aqui não deu. Vou descer, ó. Agora, ó. Ele tá nascendo aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Nascendo nessa via aqui, ó. Não tem prumada. Por que ele não tem prumada? Porque eu não posso ter um pilar ali. A minha concepção arquitetônica não me permite. Olha só, ele cai aqui, gente, ó. Ele cai aqui, ó. Aqui.
Não dá para ter um pilar aqui. Então o que eu tive que fazer? Por isso eu criei essa viga também, tá bom? Mais um motivo, eu criar essa viga, né? Fazer esse alinhamento. Então eu criei, na minha concepção, olha só, aqui ó, esse cara nasce nessa viga. Aqui você pode observar que eu tenho uma inércia maior, uma inércia de 50. A grande maioria das minhas vigas são quase todas de 40 no meu primeiro nível. Lá embaixo todas de 30, poderia até colocar de 40, mas enfim, o de 30 passou legal, o cara vai economizar um pouco aí de concreto, né? Aqui não, aqui essa viga já tem uma viga, olha só, ela já tem uma rigidez maior, exatamente por conta desse carregamento, legal? Esse é o carregamento que chega nessa viga. E aí eu vou comentar um pouquinho disso com vocês também, bem rápido. Quando eu tenho um pilar nascendo numa viga, seria mais ou menos isso daqui, ó, se eu botasse um kit mola, seria isso daqui, estão vendo? Olha lá, nasceu numa viga. Eu faço uma carga para baixo, né? E se esse cara nasce engastado, eu também tenho um momento, tá, gente? Então a gente pode sim avaliar e rotular esse cara, tá bom? Lógico que se você rotular, você vai aumentar o quê? A deformação da sua estrutura. E, obviamente, os elementos adjacentes vão fazer uma redistribuição. Tem que avaliar, tá? A estrutura de uma forma global. Tem que avaliar e ver qual é a melhor solução pra gente, perfeito? Então, galera, olha só que legal. Então, fiz esse lançamento, como eu disse para vocês, aula raiz, muito conteúdo. Eu não paro, eu vou acabar aqui não, tem mais coisas pra gente falar, tá bom? Ó, mais um pouquinho de coisas, só pra gente fechar. O lançamento das minhas lajes, eu não lancei laje no pavimento térreo. Sabe por quê? Porque eu tô encarando que eu vou fazer um contrapiso. Se eu fizer um lançamento de laje no pavimento térreo, as minhas vigas, como é que funciona o caminho das ações? Pô, isso é muito importante. As lajes distribuem carregamentos para as vigas para os pilares. Resumir. Depois eu entro no Instagram da nossa empresa, SCTP Engenharia, tem um vídeo explicando com muito detalhe sobre isso. O caminho exatamente, o que acontece, né? Quais são as cargas que cada um vai pegar. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas o fato é, se eu ponho uma laje no pavimento térreo, meu amigo, as minhas vigas vão ficar carregadas daquela laje. Perfeito? Então atenção, às vezes você vai fazer um contrapiso e ali você tem uma teoria das placas, você tem outras teorias que falam que 90% vai ser dissipado ali no solo. A não ser que você tenha um péssimo solo, aquele horroroso. Mesmo assim dá para estudar, né? Dá para ver a possibilidade, ok? Então só essa atenção especial. Não tem laje aqui. Pode ver, ó, não tem. Tem laje aqui. Então essas vigas, aí sim, elas vão receber as cargas das lajes, não é verdade? Maravilha. Beleza, pessoal? Vocês observaram que eu fiz, então, uma espécie de locação? Olha só. Aqui na fachada, que está um dos meus desafios, né? Eu criei uma estrutura, né? Observe que eu fiz quase um pergolado aqui, não é verdade? Para sustentar esses dois pilares, eu tive que dar mais rigidez para minha estrutura, não tem jeito para me sustentar, tá? Esses dois pilares nascendo. E o meu projeto está pronto. Só que aqui, ó, outro pilarzinho nascendo só para escadinha, queria uma fundação para isso, tá? Essa escada, para a gente pensar nela, ela é uma escada biapoiada, ela é apoiada aqui e apoiada aqui. Aí vem apoiada aqui, apoiada aqui. Por que na Ibérica aparece essa coisa esquisita, né? Rodrigo, mas tá faltando um degrau, ou não é? A gente coloca a parte estrutural, tá, pessoal? Que esse patamar é estrutural, ó, tá de azul. Esse é um patamar estrutural. O que a gente vai fazer com esse patamar? Deixa eu só voltar aqui para tirar esse... O que a gente faz com esse patamar? A gente faz isso aqui, ó. Me perdoe, agora sim. A gente lança o material de enchimento aqui, ó, tá? Por isso que eu falei que é uma escada em leque. Você vai subir, vai ter um degrau aqui. Ó, um triângulo aqui, enchimento. Ó, um triângulo aqui, enchimento. Por isso que você vai enxergar duas vezes o espelho aqui, tá bom? Mas isso aí, eu confesso para vocês que eu explico com muito carinho no nosso curso, tá? Mas vamos lá, vamos continuar então, para a gente dar sequência, né, nessa nossa aula, iniciando os seus projetos estruturais. Então, falamos de locação de pilar, falamos das vigas, vamos para as lajes. As lajes, você pode engastar elas ou não, não é verdade? Então, eu particularmente, você engastando as lajes, você consegue diminuir flashes, eu vou escrever isso também, tá? Tem situações que você não consegue engastar, são aquelas situações que a gente estuda lá na faculdade, né? 1A, 2A, 2B, enfim, aquele livrinho que dá aquelas inúmeras situações, na verdade? E é legal a gente ver isso, tá bom? E aí a gente tem os respectivos carregamentos, né? Por exemplo, uma laje dormitório, uma carga acidental de 150 kgf por metro quadrado, revestimento de 154,5, são coisas que são tabeladas lá na nossa NBR 6120, agora de 2019, tá? Dá uma olhadinha lá nas cargas de edifícios, vocês vão ter uma noção muito legal do que você vai colocar nos carregamentos. Isso também a gente explica ao longo aí do nosso projeto, tá bom? Então, pessoal, olha que interessante, vamos
Terceiro, um outro tópico, cara, que eu acho que é importantíssimo eu falar. Se eu sair daqui sem falar isso, eu tô errado. Eu comentei também nas nossas lives, mas eu tenho, na nossa live que a gente fez, eu tenho que falar da ligação entre os elementos. Ligação entre os elementos. Por que eu falo isso? O que a gente quer, galera? Lá no início, lembra lá que eu escrevi? Eu quero um projeto com equilíbrio, que ele tenha eficiência, segurança, estética, que ele seja o que mais? Ele seja econômico, não é isso? Cara, essa ligação entre os elementos, ela vai me garantir baratear minha obra e redistribuir os esforços. De que forma? Eu tenho 3 tipos de ligação. Ligação, que eu vou chamar aqui, engastada, ligação rotulada e uma ligação semi-engastada. Por que eu falo isso aqui, pessoal? Vou dar outros nomes aqui, engastada. Engastada pode ser uma ligação rígida, Importante, só para vocês terem essa noção desses nomes também. Ligação rotulada é uma ligação flexível. E uma ligação semi-engastada pode ser uma ligação semi-rígida, tá bom? Semi-rígida. Kit mola, vou explicar isso para vocês agora e vou mostrar na prática do projeto o que é a diferença de um para o outro, tá bom? Mostrei um pouquinho disso na nossa live e faço questão de mostrar para quem não assistiu a live. Tá vendo esse cara aqui, ó? Eu tenho pilar, esse pilar meu, ele está engastado na fundação, tá bom? Eu estou garantindo que ele está engastado. E eu tenho esse pórtico, isso aqui é um pórtico formado por pilar e viga, 2 pilares e uma viga. E eu tenho uma ligação aqui nessas pontas que é chamada de ligação rotulada. É uma ligação, uma viga biapoiada. Como é que você mostra isso, Rodrigo? Vou aplicar um carregamento na viga. Observe os meus pilares, como é que eles vão ficar na vertical. Primeira coisa, nós vamos observar isso. Apliquei o carregamento, os meus pilares continuam na vertical. Primeiro ponto, não há transferência de momento fletor. Segundo ponto, muito importante. Olha para essa pecinha, vou aproximar bem da câmera aqui. Olha essa pecinha. Quando eu fizer um deslocamento assim, olha só, uma carga, esse cara desloca. Esse cara, ó, fiz uma carga muito forte, me desculpe. Quando eu fizer, esse cara aqui tem rotação livre. Tá vendo a rotação livre nesse ponto? Se a rotação é livre, pessoal, eu tenho uma ligação rotulada. Olha que interessante, uma ligação flexível. E isso implica no quê? No maior deslocamento da minha estrutura. Então, uma ligação rotulada, os pontos positivos dela, né, é que eu não levo aço para o meu pilar, não aumento o quantitativo de aço, eu não levo momento fletor, essa palavrinha é muito melhor, tá? O momento da viga não passa, na teoria, para o meu pilar, perfeito? Então, o momento aqui diminui consideravelmente, né? E o segundo é um ponto, né, negativo, tá? Eu tenho uma deflexão, tenho uma deformação, tenho um deslocamento muito maior, perfeito? Então pode ser interessante adotar isso? Pode ser sim, tá bom? Agora você fala, Rodrigo, isso no concreto armado, em loco, como é que você identifica vendo uma estrutura? Cara, às vezes você não identifica. Depois de concretado, você tem que identificar na fase de projeto, na fase de concretagem, aí você identifica. Vou mudar a minha história, olha só. Eu vou engastar um dos 2 lados. Quando eu engasto esse cara aqui, eu tenho agora uma viga engastada e apoiada, perfeito? Eu vou aplicar um carregamento nela. Cara, observe esse pilar, olha o pilar vindo, olha o pilar, olha esse cara aqui, ó. O que aconteceu? Esse cara vem, olha, ele vem para cá, tem transferência de momento fletor. Isso é uma análise estrutural, eu vou fazer isso também com mais carinho, mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Se vem um momento fletor, né, o que eu tenho nessa ligação, pessoal? Eu tenho uma transferência de momento. Se eu tenho uma ligação engastada, eu tenho transferência de momento. Meu deslocamento ele é menor, perfeito? Então, o que eu estou garantindo para vocês? Quanto maior rígida for essa ligação, mais estabilidade global minha estrutura tem, maior o quantitativo de aço nos pilares. Olha só, o pilar está vindo. Estão vendo que o pilar vem? Isso, gente, traz para nós, então, o meio termo, que é o que a gente chama de uma ligação semi-rígida. Olha o meu projeto. Avaliando, tá bom? Essas situações, olha o meu P2. O meu P2 eu vim e coloquei uma ligação semi-rígida. Deixa eu mostrar para vocês. Não quero entrar muito na análise no método da análise, mas eu tenho que falar um pouquinho disso. Até porque eu falo demais, eu não é? E, pô, eu tô feliz fazendo isso aqui para vocês, de verdade. Olha esse cara aqui, ó, esse pilar, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo os 3 pilares? Olha isso aqui, tá vendo essa diferença de momento? Por que tem uma diferença de momento fletor? 2,100, 2,600. Por que tem essa diferença de momento? Gente, primeira explicação, as distâncias aqui são diferentes, essa distância é diferente dessa distância, legal? E o que eu fiz? O momento aqui ele era muito maior. Eu apliquei uma ligação semi-rígida, eu diminuí o momento do engaste, aumentei o momento da viga, porque redistribuição, cara, não, o momento não some. Eu consegui pegar esse pilar e passar para 4 barras de 10, quer ver? Olha só, deixa eu chamar, até montei ele aqui, ó. Olha lá, 4 barrinhas de 10, estão vendo? 4 barrinhas de 10, olha lá, 4 barrinhas de 10. Eu consegui fazer isso nesse pilar.
Ele tinha 6. E a minha viga não mudou nada, a estabilidade não mudou. O que eu diminui? 2 barras de 10 ao longo de uma prumada aí de, vamos colocar aí 7, 8 metros. Vai lá da fundação, né? Até o final. Então, isso é um tipo de uma ligação semi-rígida que pode ser interessante para a gente baratear o nosso projeto. Então, você tem que analisar. Outra coisa, né, pessoal? Entrando um pouco na análise, ver o pilar, se ele pode ser rotacionado ou não. Mas, enfim, isso também são méritos aí que eu não quero entrar com tanto detalhe nisso, tá bom? E no projeto real, pessoal, a gente pode enxergar essa diferença de uma ligação, pelo menos a engastada para uma rotulada, a gente enxerga no projeto. Olha só, aqui vamos pegar o exemplo da VB2, beleza? Eu vou pegar aqui essa VB11, legal? Que é uma viga bi-engastada nos pilares, e a VB2 ela é bi-apoiada na VB12 e na VB14. Olha só, vou mostrar a armadura 3D como é que funciona. Lembram, não sei se vocês já chegaram a ver, mas a gente tem um vídeo muito legal sobre comprimento, cálculo do comprimento de ancoragem. Quando você tem, o primeiro caso, quando você tem uma viga bem gastada, como é que é o diagrama do momento desse cara? Vou fazer aqui e depois nós vamos certificar. Ele vê um negativo, faz um positivo e vem um negativo, perfeito? Vamos enxergar isso aqui? Vamos enxergar. Vamos fazer essa análise junto, que eu acho que essa análise ela é bastante interessante para a gente ver na prática o que difere isso, tá? Se eu chamar aqui a nossa viga VB11, olha só, vou chamar aqui o diagrama de momento, olha só se não foi exatamente o que eu disse. Olha lá, um negativo, aí vem um positivo, um negativo, perfeito? Muito bom. Eu vou chamar VB2, ela vai estar zerada nos apoios e vai ser um momento positivo. Olha só, exatamente o que eu disse. Zerou nos apoios com momento positivo. Pessoal, o fato é o seguinte, em termos de detalhamento, né? Olha como é que é completamente diferente. Vou mostrar aqui, essa viga vem, aqui eu tenho a parte considerada de madeirência em cima, que é onde está o momento, perfeito? Ela, nessa ancoragem, ela vai fazer um gancho e vai descer, olha essa barra aqui, vê se ficou claro para vocês. Essa barra aqui, ela vem e desce, estão vendo? Ela desce, para dar ancoragem. Da mesma forma, essa viga faz isso também, porque eu tenho uma viga bem gastada. Então, quando você tem essa ancoragem, você está fazendo uma ancoragem no momento negativo. Agora, olha aquele caso daquela viga biapoiada. Olha só, não tem momento negativo. Como é que funciona a ancoragem desse cara, então? Olha só que interessante, gente. Ela simplesmente é uma ancoragem, né? Ela é retilínea, não tem nem gancho, nem faz sentido isso. Olha só, então, como é que nitidamente aqui eu sei, só de olhar no meu projeto, que isso aqui possivelmente é uma viga biapoiada, tá bom? Então o momento é que ele é muito baixo, né? Aqui também é outra viga biapoiada, olha só, vamos ver. Aqui, esse pilar, aqui, vamos ver essa viga aqui. A gente vai analisar o contrário, hein? Vamos ver o que acontece, ela chega no pilar. Aqui, aqui eu sei que ela é... Cara, eu não consigo diferenciar semi-rígido ou rígido, mas eu consigo ver que ela não é rotulada. Olha essa viga, VB16, aqui ela está apoiada. Pode ver lá no croquis. VB16, ela está apoiada. Legal, pessoal? Mas interessante, hein, galera? Interessante. Então, ligação entre os elementos é fundamental para a gente ter uma estrutura mais eficiente, econômica. Vamos pensar na economia ligada a esse cara, beleza? Além da ligação, então, entre os elementos, que é um fenômeno bastante importante, então a gente tem que... Rodrigo, eu não tenho tanta segurança nisso, cara. Você tem que construir ao longo dos projetos e ao longo dos conceitos teóricos, né? Mas o fato é o seguinte, pense comigo, tudo que nós já falamos, pense na avaliação do meu projeto, pense no seu projeto. Comece o seu projeto. Cara, eu te garanto que você já tem um norte para você começar. Vocês estão começando a ganhar. Observe, a segurança na elaboração de um projeto estrutural. Esse é o nosso grande objetivo durante essa semana. Observe que já existe um pontapé inicial, você já sabe para onde começar. Cara, eu estou montando um script pra gente. Olha que legal. Um script que a nossa empresa faz. Tô abrindo um livro para vocês, falando, olha, eu faço dessa forma. Legal? Entendam isso com bastante carinho. Vejam que vocês são capazes de fazer isso. O que falta talvez seja uma assessoria, seja um processo de falar assim, olha, é assim, ou melhor assim, não é verdade? Mas o fato é, a gente consegue começar a linkar as coisas. Legal, pessoal? Pense com muito carinho, todo o nosso engajamento da nossa aula, que ela tem que se resultar no seu projeto, para você começar a brincar de fazer projeto e depois parar de brincar, literalmente, e imergir nisso como profissional, beleza? Então, tá fluindo, vocês estão vendo? Tá fluindo. Bom, pelo menos eu entendo claramente que tá fluindo. Todos esses conceitos eles têm que ser colocados em prática por vocês, tá? Então, olha só, falamos aí de posição de pilares, eu não poderia deixar de falar do posicionamento das vigas, né? Vou comentar por alto aqui, vamos escrever também, vamos colocar vigas e lajes, tá bom? Vigas e lajes. Qual que é a função das vigas e das lajes desse nosso lançamento? Basicamente o alinhamento dos pilares, né? As vigas eles vão fazer isso, vou colocar vigas, depois eu ponho lajes, melhor.
vigas. Então, vou colocar assim, ó, alinhamento dos pilares. O que mais que a gente tem? Eu posso diminuir, né, travamento dos pilares. O que isso me ajuda? Me ajuda na diminuição, né, do comprimento de flambagem. Né? Eu coloquei lá, tem um estudo de caso muito legal que mostra que quando você não trava, a sua fundação ela fica muito mais cara, porque tem muito mais momento, tá bom? Então tá aí, diminuição do comprimento de flambagem, isso acarreta em uma diminuição da taxa de aço, legal? Da armadura. Interessante isso, né? Outra coisa importante, você tem que ter dimensões compatíveis com o seu projeto arquitetônico. Às vezes, galera, quando eu falo que às vezes eu lanço viga primeiro, às vezes as vigas vão estipular o número de pilares, tá bom? Porque a altura dela. Você pode ter a altura só de 40, cara, você vai ter que respeitar isso, tá? É interessante isso também. As vigas, elas podem ser utilizadas também, sabe para quê? Para reduzir flechas de lajes. Então, vou colocar assim, ó, vigas podem ser utilizadas para reduzir flechas de lajes, legal? Então pode reduzir flechas de laje. Isso é um assunto que nós vamos abordar depois, hein? Nós vamos falar, né, numa aula, vou adiantar. Na última aula, sexta-feira dessa semana, nós vamos falar de um projeto real mais na parte da análise. E eu vou falar de flechas e vou dar uma pancada de dicas para vocês de como reduzir flecha, de como avaliar melhor a sua estrutura, se de fato a flecha da viga é da viga, se a flecha da laje é da laje, enfim, tem umas historinhas legais que nós vamos falar na sexta, vocês não podem perder. Eu não acabei não, deixa eu continuar, continua comigo, vocês são guerreiros, vamos lá. Vigas podem ser utilizadas para reduzir flechas de lajes, beleza, e você tem que o quê? Apresentar o projeto com esses itens, galera. Fazer um projeto, você tem essa integração. Então a concepção sua está praticamente montada, olha que interessante. Pô, você sabe onde lançar pilar, você sabe que as vigas têm que travar esses caras, você tem as lajes, o que falta agora? Falta a gente avaliar, falta a gente analisar o nosso estudo, não é verdade? E aí, a gente tem que falar, sem nenhuma dúvida, da parte de análise estrutural, né? Mas vejam bem, vamos fazer um overview do nosso encontro de hoje. Nós pegamos um projeto, cara, a gente conseguiu alocar os pilares em determinados pontos, perfeito? Isso é muito interessante. Eu não comentei, vou comentar uma coisa aqui que eu vou comentar sexta de novo, tá? Vou comentar dessa fachada aqui, ó. Como que esse cara poderia tracionar? Vou comentar isso com vocês. Não vou esquecer não. Ó, agora, vamos lá. Tá vendo esse cara aqui? Vou colocar mais um pilar aqui, ó. O que acontece quando a gente tem uma estrutura desse tipo aqui, ó? Deixa eu só pegar uma ligação aqui pra gente montar. Olha só o que acontece, galera. Eu vou deixar bem claro assim e vou fazer dessa forma exatamente para a gente poder entender o conceito, tá bom? O que eu tenho? Eu tenho a fachada da minha casa. Ó, 10 metros. Aqui deve ter algo em torno de... Aqui no caso teria metade, mas enfim. Por que esse cara pode tracionar? Olha só, porque ele está muito próximo desse. Sim. Quando eu fizer um carregamento aqui, gente, não sei se vai ficar tão nítido, mas olha esse pilar indo para lá. Olha. Estão enxergando? O que está acontecendo? A minha deformada, eu vou tirar isso aqui, ó. Aí vai ser bem menos crítico, né? Você não vai ter no momento. Mas olha só. Opa! Importante que a gente grava a nossa aula. E hoje, a gente grava um dia antes, tá bom? Olha isso aqui, gente. Se eu fizer esse cara aqui, ó, não aconteceu quase nada, né? Agora eu vou engastar essa ligação. Olha o que acontece agora. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha com carinho isso daqui. Ó. Vocês conseguem enxergar? Se eu soltar esse cara aqui, deixar esse cara solto, eu não consigo fazer isso no meu kit mola. Esse cara tá puxando para cima. Ó, ele quer subir, vocês enxergam? Por causa do deslocamento desse vão. Esse vão é muito grande. Então esse é um caso que você pode ter sim um pilar com carga negativa, tá bom? Quando você tem um vão muito grande e um vão pequeno, tá? É um dos casos, né? Um dos casos. Legal? Então, pessoal, olha o que nós fizemos hoje. A gente pegou um projeto, a gente alocou os pilares, a gente travou com as vigas, a gente colocou as vigas nos pontos onde nascem as paredes, a gente pegou o tipo de vinculação. Cara, a gente montou um projeto, gente. Falta colocar carregamento, falta muita coisa para um projeto estar pronto, de fato. Mas essa concepção foi dada, o pontapé inicial está dado, galera. É isso que para mim é uma das coisas mais importantes. E como é que eu falo que a gente consegue tirar a insegurança da elaboração dos projetos? Cara, com essa aula, com outra aula, com mais aula, Cara, tem um monte de assunto que a gente tem que estar antenado para a gente conseguir chegar num nível que você fala assim, agora eu domino projetos estruturais. E acredita em mim, você vai ter desafio que você vai falar, como eu faço isso?
aí eu sempre sugiro que você tenha um cara que já passou por essa situação. Eu falei isso lá no vídeo de ontem, não é verdade? Eu falei isso. Eu falei, olha, qual que é a nossa ideia do vídeo de ontem, galera? A ideia é despertar uma curiosidade enorme na cabeça de vocês, falar assim, vamos começar, vamos parar de procrastinar, vamos literalmente emergir nesse mundo, porque é um mundo que dá uma rentabilidade legal se você saber trabalhar com seus clientes. Se você for um cara que só faz projeto também, você não consegue não, tá, pessoal? Vou ser muito sincero com vocês, tá? Mas o fato é isso. Legal? Eu acho que foi, em termos de conteúdo, foi muito legal. Eu queria pedir para vocês deixarem os seus comentários aqui embaixo, tá? Nós vamos fazer esse evento com muito carinho para vocês. Deixa suas dúvidas aqui, mas comente. Fala se você gostou. Se você chegou até o final aqui, fala assim, Rodrigo, puta, foi legal. Rodrigo, pô, deu pra sentir o drama do negócio. E é muito legal isso, né, gente? E é muito legal. Mas dessa forma, eu fico por aqui, legal? A gente tem muita coisa pra gente ver ainda. Amanhã tá imperdível. Sabe o que o Geraldo vai fazer pra gente amanhã? Ele vai pegar isso que eu acabei de falar com vocês, tá vendo esse projeto? Essa alocação desses pilares, das vigas, cara, e ele vai simplesmente pegar o projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico e vai mostrar pra vocês como que se faz a compatibilização desses caras. Por que isso é tão importante? Porque na concepção estrutural eu não posso esquecer dos demais projetos, coisa que até agora eu não falei, né? Então é legal, ele vai trazer o projeto hidrossanitário, ele vai trazer o projeto elétrico, todos os projetos foram feitos por nós, tá? Toda a compatibilização foi feita por nós aqui da SCTP Engenharia. Então nós vamos abrir o livro para vocês. Olha, hoje não existe projeto sem ser compatibilizado, gente, não existe. Você vai entregar um projeto se não for compatibilizado, cara, tem gente que compra, pode até ser, mas, pô, o que você consegue economizar numa obra, deixar uma obra mais limpa, uma obra muito mais projetada e planejada, é um negócio maluco, não é verdade? A diferença, ela é gritante, ela é substancialmente significativa em termos econômicos, tá bom? Então amanhã o Geraldo vai trazer aí um vídeo muito legal para vocês, tá? Não percam, queria agradecer, deixa o seu comentário aqui pra gente, o meu muito obrigado. De cara, a gente já teve alguns comentários, né, na primeira aula. Eu agradeço o envolvimento de vocês, agradeço as mensagens que a gente tem recebido também, tá muito legal, beleza? Mas agora a gente vai parar por aqui para a gente retornar amanhã e retornar sexta-feira com esse projeto de novo, mas visto ele de uma outra forma, né? Pegando toda a compatibilização e fazendo então a análise mais estrutural desse projeto do que a gente fez hoje, trazendo alguns conceitos que nós trouxemos hoje, perfeito? Legal, pessoal? Eu acho que é isso. Meu, muito obrigado a vocês. Acho que foi muito legal. Continua com a gente. Dúvidas, postem aqui. Não deixem de postar. Visita lá, ó, a SCTP Engenharia. Entra lá no nosso Instagram. Comece a seguir a gente. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. E até. Olá, sou Fiamma, engenheira civil recém-formada e gostaria de falar sobre o curso de formação em projeto estrutural da SCTP Engenharia. É um curso que vai muito além de te ensinar a trabalhar no software. Ele te ajuda a ter uma visão ampla do seu projeto, te auxilia a analisar criticamente para você melhorar a sua estrutura, deixando-a mais econômica, sem perder a segurança. O curso, além do material fornecido na plataforma, é disponibilizado para a gente lives e podemos tirar dúvida com os professores, que é um grande diferencial. Então o curso é um complemento do que a gente vê na faculdade, porque muitas vezes achamos que a graduação não é suficiente. Esse curso te dá uma base muito boa e dá uma segurança muito grande para a gente poder ingressar no mercado de trabalho. Então você, estudante, engenheiro civil recém-formado, assim como eu, você vai gostar desse curso, pode fazer, é muito bom e assim como eu vai ficar super satisfeito que esse curso supera as nossas expectativas, nos deixando prontos e confiantes para o mercado de trabalho. Fala pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro civil formado pela Faculdade Santa Rita Fazar. Terminei minha graduação em final de 2017. Desde então eu sempre quis atuar na área de projetos estruturais, mas sempre tive uma grande dificuldade, eu sempre tive muita insegurança, porque na faculdade você aprende muita teoria, mas prática mesmo é muito pouco. E com o surgimento desse curso, eu vi uma grande oportunidade para eu aprofundar mais nessa área de projetos estruturais e agregar mais valor ao meu currículo, visto que hoje em dia as empresas e o mercado estão muito exigentes quanto à qualificação dos profissionais. Existe uma carência muito grande de profissionais qualificados nesse mercado.
O curso é um curso muito didático, os professores qualificados, professores que sabem transmitir conhecimento. Qualquer dúvida que você tem, eles te dão um apoio, te ensinam a utilizar as ferramentas, né, para aumentar a produtividade, que são softwares de cálculo estrutural, ensinam a configurar o software, ensina a ler os resultados e analisar os resultados. E fora também que no curso também tem as lives também, que são assuntos pertinentes a estruturas, né, que é de grande valor, agrega muito valor, muito conhecimento. E hoje eu posso te dizer que eu sou um profissional que tenho segurança de projetar, fazer um projeto estrutural, entendeu? Porque quando eu formei eu tinha total insegurança. Hoje eu posso dizer, após o curso, que eu tenho segurança do que eu estou fazendo. E eu aconselho a todos, eu recomendo.